Então diz assim, Mateus 14, 22, você pode acompanhar aqui no telão aqui, ou atrás de mim, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Quem estava só? Jesus. Fala, Jesus estava só. Amém. No versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, ele quem? Jesus disse o quê? O que Jesus disse? Vem, faz assim, ó, Jesus disse, vem. Faz comigo aqui, ó, vem. Foi o que Jesus disse. E Pedro, descendo do barco, andou por sob as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! No versículo 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Até aqui. Amém? Olha só, você entendeu a história aqui, irmãos? Estava lá Jesus com os discípulos, e Jesus rodeado das multidões, das pessoas ali, porque Jesus orava, e as pessoas eram curadas, eram libertas de demônios, era uma série de coisas. E aí Jesus estava despedindo as pessoas, e ele falou para os discípulos: ó, pode ir na minha frente, que depois eu vou. Aí os discípulos foram, e eles, para chegar até onde eles tinham que chegar, eles tinham que pegar um quê? Um barco. Eles pegaram um barco. Amém? Aí Jesus, ao invés de correr para alcançar os discípulos, Jesus foi para o monte ainda. Aí Jesus foi orar como? Sozinho. Amém? Então Jesus estava sozinho, orando ali. E os discípulos estavam no barco. Só que o que aconteceu? Aquele barco, ele começou a passar por uma tempestade no meio daquela água, no meio daquele mar. E a palavra fala aqui que o barco estava sendo açoitado ali, assolado pelas águas. Imagina um barco. Alguém já pegou barco na chuva aqui? Ninguém, né? Já pegou já? Na chuva? Mas balançava muito ou é só uma chuvinha? Balançava bastante? Ficou com medo? Ah, ainda bem que foi sincera. Ela falou, com muito medo. Amém, irmãos? Porque dá muito medo. E os discípulos estavam lá, açoitados lá, aquele barco balançando na água ali, irmãos, né? E os discípulos tudo gritando com medo ali, e olha que tinha cara experiente. Pedro, ele era pescador, então como pescador ele era experiente? Era experiente no mar, mas mesmo assim, mesmo experiente, ele ficou com medo. E eu acho que todos aqui ficariam com medo, amém ou não? Tem alguém aqui que não ficaria com medo aqui? Ah, né? Todo mundo parece ser sincero aí, né? E de repente, irmãos, o que estava ruim pareceu estar pior. Pareceu. Por quê? Imagine eles lá, açoitados pelas ondas, o barco quase virando ali, o barco quase afundando. E de repente, de longe ali, naquela chuva, era noite. Imagina só, noite com chuva, não dá para enxergar nada. Mas eles de longe assim, eles enxergaram, parecia um vulto, uma pessoa ali andando sobre as águas. Dá para andar sobre as águas, irmãos? Só por um milagre mesmo, amém? Não tem como andar sobre as águas. E aí quando eles viram, eles começaram a gritar: é um fantasma, meu Deus, é um fantasma. Quem tem medo de fantasma aqui? Pode levantar a mão. Ninguém levanta a mão aí, né? Mas todo mundo tem medo de fantasma, não é? Quem tem medo de escuro aqui? Levante a mão. Ah, tem alguns sinceros aqui. Amém? Agora imagine você no meio da água, no meio do mar ali, com aquela chuva forte. E aquele homem andando sobre a água, e você fala assim: é um fantasma, é um espírito maligno, sei lá o que é. Vai ver que ele vai vir me buscar aqui, não sei o que é.
Então aquelas pessoas começaram a ficar com medo. Só que tinha uma coisa errada. Quem estava vindo em direção delas não era um fantasma. Quem que era? Era Jesus. Amém? E olha, preste bem atenção. Muitas vezes na sua vida, você pode ficar com medo. Amém? Você tem alguns medos na sua vida? Quem tem? Eu tenho. Você tem medos, alguns medos? Amém? Cada um tem o seu medo, ou os seus medos. Tem gente que tem medo de ficar velho. É ou não é? Tem gente que tem medo de ficar velho. Você fala assim, tá ficando velho ainda, vira pra lá, né? Bate na madeira, sei lá o quê. Não quer ficar velho. Sabe um jeito de não ficar velho, irmãos? Morrendo antes. É ou não é? Se morrer antes, não fica velho. Então, se você está ficando mais velho, então dá glória a Deus. Por quê? Porque Deus está te dando o quê? Vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, cada um tem medo. Tem gente que tem medo de, sei lá, de ficar doente. E com razão, claro. Quem quer ficar doente aqui, levanta a mão. Todo mundo prestando atenção, que bom. Ninguém quer ficar doente. Amém? Então tem gente que tem medo de ficar doente, tem gente que tem medo de ficar na miséria, tem gente que tem medo de ficar sem casa. Amém, irmãos? Tem gente que tem medo de ficar sem casa. Às vezes paga um aluguel ali, sofridamente, todo mês ali, pagando aquele dinheirinho que a pessoa não tem. E a pessoa, de repente, ela fica com medo de repente, não ter, né, no mês que vem, não ter o dinheirinho ali para pagar o aluguel. Então, muitas vezes, nós somos rodeados de situações que nos dão o quê? Medo. Amém, irmãos? Só que muitas vezes também, irmãos, Jesus ele faz uns negócios estranhos. Você já viu já? Como assim, pastor? Jesus faz um negócio estranho? É. E de repente hoje, para alguns aqui, eu tenho certeza, para alguns aqui hoje, está acontecendo algo estranho. De repente você se vê aqui dentro de uma igreja, talvez você nunca foi ou foi poucas vezes, e você está achando estranho. Nossa, que estranho. Eles cantam umas músicas que eu não conheço. Olha, eles fazem umas coisas, falam umas coisas que eu não entendo ainda, eu não entendo. E de repente você não entendeu que hoje, acima daquilo que você veio, né, buscar hoje, que a gente prometeu para vocês, e glória a Deus por isso, eu fico muito feliz. Você talvez não está entendendo que hoje, na verdade, você está tendo uma grande oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Amém? Você pode achar que não, uns já falaram amém, glória a Deus, então esses aí, amém, eles já sabem disso. E de repente estão gratos no coração, mas alguns de vocês não sabem que hoje é a oportunidade de você ouvir falar de Jesus de uma forma talvez que você nunca ouviu. De repente hoje é a oportunidade de que Jesus ele está se apresentando a você hoje e você não entendeu ainda. Talvez hoje é a oportunidade de que Jesus ele está se apresentando a você várias vezes, de várias formas, e hoje também está acontecendo isso. E talvez você não esteja entendendo. Talvez Jesus, ele permitiu que acontecesse algumas coisas na sua vida, e presta atenção bem nisso. Talvez Jesus, ele permitiu que acontecesse umas tempestades na sua vida, para que você entendesse que ele está no controle da sua vida. E talvez você não entendeu ainda, Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que está faltando aquilo? Deus, por que a minha saúde está sendo afetada? Deus, por que minha família está sendo afetada? Deus, por que isso, por que aquilo? E você não está entendendo que Jesus, ele está se apresentando a você e a sua família. Em nome de Jesus. Então entenda isso, olha só, os discípulos estavam no barco. E começou a dar uma tempestade que nem os mais experientes aqui, que tinha cara experiente aqui, eles estavam com medo. Não era algo normal. E eles ficavam gritando. Imagine só, um bombeiro, ao invés de ele apagar o fogo, ele ficava gritando o quê? Fogo, fogo! Tem condições de um negócio desse? Era o que estava acontecendo aqui. Homens, pescadores experientes, que tinham experiências na água, estavam com medo da tempestade. Eu vou te falar um negócio. Não importa a sua experiência. Não importa o quanto você saiba da vida, sei lá,
Não importa o quanto você tem de sabedoria, ou de esperteza, ou sei lá que nome que eu dou. Não importa, para Deus não importa. Amém? Quando Deus ele age na sua vida, a sua esperteza, a sua sabedoria, a sua experiência, não vai servir para nada. Sabe por quê? Porque quando Deus quer fazer uma obra na nossa vida, irmãos, o Senhor, Ele vai e faz. Amém? E você pode estar duvidando aí no seu coração, mas entenda, e você vai gravar isso na sua vida. Entenda hoje, que quem vai te convencer não é o pastor, ou a pastora que pregou aqui, ou a pastora que orou, não. Quem vai te convencer é o Espírito Santo de Deus. Talvez não seja hoje, e entenda isso, talvez não seja hoje, mas hoje a semente, ela está sendo plantada no seu coração hoje. A semente da palavra de Deus, a semente que vai trazer transformação na sua vida, transformação na sua mente, transformação na sua família, transformação lá no seu quintal, onde você mora, em nome de Jesus. Você pode não estar entendendo nada, mas pode ter certeza, o Senhor, Ele tem uma obra iniciada na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, aqueles cabra macho lá começam a gritar: socorro, fantasma, meu Deus do céu, agora nós vamos morrer mesmo. Aí Jesus fala assim: opa, calma aí, gente, calma aí, sou eu. Aí Pedro, irmãos, todo mundo já ouviu falar no apóstolo Pedro? Amém? Né? Pedrão, sou íntimo dele, assim, sabe? De Pedrão. Pedro, ele era um cara impulsivo, assim, sabe? Aquele cara, aquela pessoa que fala o que vem na mente, aquela pessoa que vai e faz, e não importa se ela vai errar, então ela erra muito, ela acerta muito, mas ela erra muito também. Pedro era assim. E quando Jesus falou assim: ó, pessoal, calma, que sou eu, fique em paz aí. Aí Pedro, no meio da tempestade ainda, a tempestade estava lá, irmãos. A tempestade estava lá, açoitando o barco, estava lá, barco para cima, para baixo, estava lá, aquele negócio horrível. Eu imagino Pedro gritando com aquele barulho de chuva, fala assim: Jesus, se for você mesmo, então me faz andar aí sobre as águas. Pedro, olha, irmãos, Pedro ele errava muito, mas também acertava muito, porque ele era, né, ele era sisudo ali, ele era um cara que iria para cima, sabe? E ele fez esse desafio para Jesus, e Jesus fez o quê? De novo, Jesus fez o quê? Fez o quê? Vem, amém? Jesus fez, vem. E sabe o que aconteceu? Jesus não foi o único a andar sobre as águas, você sabia disso? Por quê? Pedro também andou sobre as águas, irmãos. Por que ele andou sobre as águas? Porque ele falou para Jesus: Jesus, se és tu mesmo, me faz andar aí. E Jesus só falou uma palavra: vem. E Pedro fez o quê? Foi. E aí ele começou a andar sobre as águas. Aí, claro, teve a vez lá, né? Ele começou a andar sobre as águas, mas, como eu falei para você, a tempestade continuava ainda. E Pedro, ele começou a prestar atenção, ao invés de prestar atenção só em Jesus, ele fez o quê? Prestou atenção na tempestade. Ele começou a olhar aqui: opa, estou andando sobre as águas, isso não é normal. E ele olhou também assim: eu estou andando sobre as águas e estou vendo o barco balançando aqui, quase, né, capotando, quase virando aqui. Então ele começou a ver os problemas ali ao redor dele, irmãos. E ele começou o quê? A afundar novamente. O que essa palavra nos passa? Preste bem atenção nisso. Que alguns de vocês, de repente, perceberam que Jesus está te chamando. E te chamando, que eu digo, não é que você vai morrer, não, irmãos. Amém? Te chamando, que eu digo assim, para você servir a Ele, para você ter uma intimidade com Jesus, sabe? Aquele negócio de pai para filho, de pai para filha, ou aquele negócio de irmão assim, chegado mesmo. Então Jesus, Ele quer ter essa proximidade com você, só que você não está vendo ainda. Você precisa abrir os seus olhos para enxergar que Jesus, Ele está te chamando. E novamente, não é para morrer, não. Está te chamando para que você tenha uma vida abundante nessa terra, para que você tenha uma vida e você saia dessa tempestade em nome de Jesus. Quem quer sair da tempestade aqui, levante a mão. Oh Deus, uns estão dormindo aí,
Né? Eu perguntei, enquanto os levantaram rápido, os ficaram assim, o que foi mesmo que ele perguntou mesmo? Né? Quem quer sair da tempestade aqui, levante a mão. Glória a Deus. Oh, teve uns que acordaram aí, glória a Deus. Amém? Nós queremos sair dessa tempestade, irmãos. Nós queremos sair ilesos, amém? Essa tempestade que se chama vida. E a vida é isso, irmãos. Ora nós estamos bem, ora nós estamos numa tempestade ali que a gente não sabe como que a gente vai sair disso. Ora nós estamos bem, ora nós estamos debaixo de uma confusão que a gente não sabe onde vai parar. Ora nós estamos bem, ora nós estamos ali passando necessidade ali, não sabemos por quê. Mas tem uma ideia na sua cabeça em nome de Jesus. Amém? Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Você vai perceber que no meio dessa tempestade, Jesus está nela. E Ele não é um fantasma. Você não precisa ter medo. Talvez algumas coisas vão parecer estranhas na sua vida, mas você não precisa ter medo em nome de Jesus. Você entendeu? Amém, irmãos? Está entendendo? Essa palavra é para a sua vida. Você pode estar pensando aqui, nossa, se fulano estivesse aqui e ouvir essa palavra. Não, é você que está aqui, então é você que tem que ouvir essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, entenda. Se Jesus se apresentar a você, e você vê que a coisa ficou meio estranha. Como assim estranha, pastor? Não sei. Você vai perceber, fica de olho. Fica atento à palavra de Jesus, fica atenta àquilo que Deus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. E você vai achar um negócio esquisito. Mas tenha certeza no seu coração uma coisa. É Jesus. E você vai falar para ele assim, Jesus, se és tu mesmo, me faz andar sobre as águas. No meio dessa tempestade, Senhor, me ajuda a andar sobre as águas. E o Senhor ele vai fazer você andar sobre as águas. Agora faz um negócio, faz um favor para mim. Não faça que nem Pedro. De repente ficar olhando os problemas, ficar olhando as situações, esquecer que Jesus, Ele pegou na sua mão para que você ande sobre as águas. Não faça isso. Continue de olho em Jesus. Então o versículo é muito interessante que ele fala assim, sigamos para o alvo, todo mundo sabe que é alvo, né? Aquele negócio lá que você pega uma flecha, por exemplo, você mira onde? No seu alvo. Dá para você acertar o alvo olhando para o lado? Eu quero acertar ali, eu posso olhar para cá? Não. Então, o alvo eu tenho que olhar para onde? Para o alvo. Eu tenho que olhar atentamente para o alvo. Então, a palavra de Deus diz o quê? O versículo fala assim, ó, sigamos para o alvo que é Jesus Cristo. Então, de novo, vou falar assim, sigamos para o alvo que é Jesus Cristo. Agora, fala assim, fala assim, ó, eu vou seguir para o alvo que é Jesus Cristo. Jesus é o meu alvo. Jesus é para onde eu quero ir. Em nome de Jesus,